Não sei se todo mundo me conhece, meu nome é Daniele Garcia, eu sou arquiteta, formada pela UFMG, fui professora e coordenadora do curso do CAL do Unileste. Minha história com o curso ela é muito antiga, porque na verdade eu sou de Timóteo, mudei para Belo Horizonte para estudar, minha família foi embora para lá e não tinha mais perspectiva de voltar para cá. Então, quando eu estava na escola de arquitetura lá da UFMG, mais ou menos em 99, 2000, eu vi um pessoal se encontrando na biblioteca, fazendo uma reunião, e eram umas pessoas que eu sabia que eram pessoas muito interessantes. E aí eu perguntei, o que é aquela reunião que está acontecendo ali? Ah, é um curso novo que eles estão criando lá em Fabriciano, no Unileste. Eu falei, hã? Um curso novo lá no Vale do Aço? Ué, mas eu sou de lá, eu quero participar desse curso, eu quero fazer parte disso. E eu não tinha nem formado ainda, eu estava provavelmente, na época, chamava TFG, então era o primeiro semestre do TFG. Aí eu falei, vou fazer uma coisa lá, fiz um plano, vou fazer uma coisa lá para eu poder saber o que está acontecendo nesse curso. Então, meu TCC foi um centro de eventos no Unileste. Então, fui lá no Unileste para poder pedir as plantas e tudo. Encontrei a Isa lá. A Isa foi a primeira coordenadora do curso, em 2000. E aí só falei para ela que eu estava fazendo um TCC lá, e depois que eu formei, fui na casa da Isa, mostrei o TCC, falei com ela que eu tinha muita vontade de voltar para o Vale do Aço, que eu tinha muita vontade de participar desse curso novo, que eu sabia que era um curso promissor, todo mundo falava muito bem dele, principalmente por uma fala que eu tive da Carla Pauliello, que ela falou comigo assim, esse curso é muito legal, porque sabe as coisas que a gente acha tudo errado aqui na Federal? A gente tenta fazer tudo diferente lá. Então eu falei assim, eu quero fazer parte desse curso. E aí eu fui fazer o mestrado em acústica, eles estavam montando as turmas, então foi a turma do sexto período, que a primeira turma chegou no sexto período, precisava do conforto 3, que era acústica. E a Carla me chamou para poder dar essa disciplina, e também foi um outro acaso, que eu encontrei a Carla no congresso lá em São Paulo, comentei com ela que eu tinha interesse em dar aula no curso, e ela falou, vai ter vaga agora para professor de conforto 3. Aí acabou que deu certo e eu comecei a dar aula lá. No início eu me sentia assim, um peixe fora d'água, porque os professores eram pessoas muito reflexivas, muito pensantes, e eu era uma pessoa muito técnica, principalmente porque eu estava fazendo o mestrado lá na Engenharia Civil. E então eu acho que o curso de arquitetura, para mim, como professora, foi muito importante, mas mais importante ainda porque eu acho que eu continuei minha formação ali dentro. Eu acho que foi onde eu comecei a perceber que a arquitetura tinha que ser uma coisa reflexiva, eu não conseguia entender. O que era aquela subjetividade enorme que os professores pensantes do curso ficavam o tempo todo discutindo, e como que eu conseguia chegar naquilo, né? Qual era o meu papel dentro daquilo ali? Então, no início do curso, eu ficava meio perdida, assim, e aos poucos eu comecei a perceber com os trabalhos dos alunos, com as coisas que eram feitas, as intervenções, coisas que não eram tão óbvias dentro da área da arquitetura, a gente ficava assim, mas o que isso tem a ver com a arquitetura? O tempo todo, enquanto eu estava no curso, a conversa era essa, né? O que isso tem a ver com a arquitetura? E assim, mesmo eu me sentindo um peixe fora d'água, em um certo momento do curso, eu acho que os professores, eles me viam como essa pessoa que tinha esse carinho com o curso, de querer fazer ele para frente, de querer levantar o curso sempre e carregar a bandeira do CAL. E aí eles me chamaram para ser coordenadora do curso. E foi um momento muito especial para mim, porque houve uma necessidade de troca da coordenação, que acho que a Ana Paula, que estava saindo, e os professores se organizaram, fizeram uma carta para a reitoria, eu devo ter essa carta em algum lugar, não sei onde ela está, pedindo que eu fosse coordenadora. Então aquilo para mim foi um momento muito, assim, nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu me achava não me achava uma pessoa boa para isso, suficiente para isso. E aí, como coordenadora, eu enfrentei, assim, momentos muito difíceis. É difícil de eu falar isso. Porque eu comecei a ver a demandada desse pessoal que tinha começado o curso ir embora, né? A escola começou a pressionar muito, a querer enxugar custos de toda forma. Não que fosse uma coisa totalmente negativa, mas era necessário. E era uma coisa que acontecia automaticamente, porque os professores que vinham de Belo Horizonte dar aula aqui,
eram pessoas novas, igual eu comecei a dar aula aqui no Unileste, eu tinha 23 anos. E eles eram, assim, eu era mais nova, mas eles tinham no máximo 27. Então ia ter um momento que eles iam embora, eles iam formar a família deles, eles iam ter filhos, eles não iam ficar na estrada o tempo inteiro. Então, assim, por mais que possam pensar que houve um momento em que o Unileste não quis os professores mais, eu acho que era um curso natural das coisas, eles iriam voltar para Belo Horizonte. E aí isso foi acontecendo muito durante a minha gestão lá da coordenação, que eu acho que durou 3 anos, mas que teve uma coisa muito positiva e muito legal de ver hoje o resultado disso, que foi quando a gente começou a procurar outros professores que dariam conta dessa história do inglês, desse perfil do curso, que era isso é arquitetura mesmo? Então quem entendia esse negócio do isso é arquitetura mesmo, só podia ser gente que foi criada ali, né? E aí eu acho assim, que a primeira pessoa que foi contratada, não fui eu que contratei, foi a Ana Paula que contratou, foi a Dani Rezende, a primeira ex-aluna contratada pelo curso. E depois veio o Anderson. Então todas essas pessoas passaram por nós, assim, por mim, pelo Jejeca, pelo Caldeira, pela Carla, pelo Cássio, foram todos alunos. Então a gente via eles crescendo, eles se transformando em professores. Foi um momento especial, né? Assim, eu acho que tiveram algumas entradas no curso que realmente deu um gás, e são pessoas que entendem que aquele curso não é um curso do Unileste, é um curso das pessoas que estão ali. Então teve uma vez que eu fui fazer, sempre enquanto eu estava dando aula e na coordenação, eu atuava no mercado, principalmente com os meus trabalhos de acústica, né? Que é o meu primeiro motivo de estar no curso de arquitetura, era dar aula de acústica. Depois eu comecei a dar aula das outras disciplinas. E aí eu fui lá no escritório do Rodrigo para resolver o problema de um projeto de acústica, que era a arquitetura dele, e eu ia fazer acústica. E encontrei a Amanda lá. E aí eu falei com a Amanda assim: Amanda, nós estamos contratando um professor de Humanidades 2. Vai lá para você dar aula, Amanda. Eu? De jeito nenhum, você tá doida, não dou conta disso não. Vai lá, Amanda. Você vai lá e faz essa prova, pronto, resolve esse negócio. E a Amanda falou que não tinha nada a ver com ela, mas ela tinha acabado de fazer uma especialização lá em Belo Horizonte no assunto, e aí foi assim, ela foi lá e fez a prova muito por insistência, mais do que não sei se por vontade própria, não sei como é que foi isso para ela, mas foi muito uma insistência nossa. E chegou lá e a gente via nitidamente, quando a gente fazia essas provas de seleção, quem é que realmente entendia que era o curso, que é um curso ímpar, que tem a ver com a essência dele, assim, dessa integração entre disciplinas. Você não chega ali para dar uma matéria e pronto, vai embora. Então as outras pessoas que iam para essa seleção, que não eram formadas no Unileste, ou que não tinham proximidade muito grande do Unileste, pegavam o assunto e davam aula daquele ali, de qualquer, assim, o que aparecia para ele como conteúdo dava. E a Amanda deu uma aula falando sobre Humanidades 2, sobre Estúdio 2, ela explicou pra gente o curso, né? Então não tem nem como discutir. Essa menina, ela já é professora daqui desde que ela era aluna, né? Então, e foi lindo, assim, eu acho que ela, o Alberto, a Natália, a Keninha foi outra prova de seleção que não tinha como não ser ela, assim. Quando ela começou a dar aulas, com todo o nervosismo dela naquele dia, você via que ela entendia o que ela estava fazendo ali e que ela sabia o que ela ia fazer no curso. Então é muito legal você ver que era um curso que era nosso, né? Enquanto eu estava no Unileste, se alguém falasse alguma coisa no Unileste, eu ficava brava. Eu já queria saber o que vocês estão falando desse curso, porque era um curso que era meu, assim, tinha ciúme dele. E aí ele foi sendo passado para pessoas que realmente já eram donas dele, né? Já tinham o entendimento, cresceram ali dentro. E hoje a gente vê que esse sentimento é um sentimento que continua. E que continua não só nos professores, que têm essa vontade de superar as dificuldades e fazer as coisas acontecerem, mas nos alunos. Eu vejo hoje lá no escritório dos estagiários que são do Unileste, eles falam do curso como se fosse uma coisa deles, assim, da família deles. Eu fico até meio enciumada, tipo assim, esse povo não sabe, não conhece esse curso é meu, esse curso fui eu que comecei ele. Mas ele vai passando esse sentimento de ser dele, de pertencer a ele,
ele passa de uma geração para outra. Eu acho que isso que faz esse curso ser um curso tão bom. A minha saída do Unileste foi uma saída muito tranquila e que tem a ver com o meu propósito de vida, que eu acho que até hoje guia a minha vida. Assim, eu acredito que eu nasci para aprender. Então, enquanto eu estou aprendendo, eu estou feliz. Eu fiquei na coordenação enquanto eu achei que eu estava aprendendo alguma coisa. E estar na coordenação também mudou muito a minha vida, mudou o meu jeito de lidar com as pessoas. Eu era um bicho do mato, assim, eu achava que me dava uma tarefa e fazia ela resolver. E é muito difícil lidar com pessoas. Hoje eu vejo o Ricardo, né? Eu, fora da instituição, vejo as dificuldades do Ricardo com a coordenação, vejo tanto que é um sistema complexo, porque envolve muita afetividade, muito sentimento de quem está ali doando parte da vida dele. Então, eu saí da coordenação nesse momento que eu achei que eu já não estava mais aprendendo, que eu comecei a repetir coisas dentro da coordenação, e do curso no momento onde eu achei que eu queria aprender mais fora, né? Então, dessa transformação do que eu fazia lá dentro do Unileste para o que eu faço hoje na minha vida profissional, tem muito a ver com essa vontade de aprender. Então, eu comecei a ter muita demanda de projeto de acústica e querer fazer aquilo melhor. Então, estava tendo muitas restrições. Além disso, a minha família começou a crescer, né? Nasceu a Malu em 2014. Depois, quando eu saí do curso, eu fiquei grávida de novo. Agora tenho Pedro com 1 mês. Então, você começa a ter que priorizar. E a minha prioridade era essa, a prioridade do que eu vou aprender. Então, o que eu faço hoje fora do Unileste tem a ver com a minha essência lá dentro, né? Querer fazer alguma coisa que me instiga a conhecer mais coisas. Então, quando alguém fala assim, você é a pessoa que mais sabe de acústica, então as pessoas estão péssimas, porque eu acho que eu sei pouco e eu queria saber cada vez mais. Eu acho que isso é o que todo mundo dentro do curso tem um pouco de para si, assim, de querer aprender. Quando vê uma coisa acontecendo, deixa eu ver lá o que está acontecendo. E a semana integrada é isso, né? Semana integrada não é outra coisa. Semana integrada é o momento em que você quer saber o que o outro está fazendo e quer aprender com o outro, né? Quer saber o que isso tem a ver com a arquitetura. Então, acho que a questão desse curso inteiro, que move o curso, são esses sentimentos que as pessoas têm de ser dono do curso, eu que faço isso acontecer, né? Os alunos fazem isso muito hoje, os professores fazem isso, mas isso é uma sementinha que foi plantada lá atrás, que foi dada uma certa liberdade para isso acontecer, e que hoje, mesmo não estando dentro da instituição, tudo que eu vejo acontecendo, eu falo assim, isso é meu, né? Eu também faço parte disso. Então, eu não sinto nunca que eu vou deixar de ser do Unileste. E eu tenho que parar de falar, senão eu vou começar a chorar. E eu fico muito feliz de terem lembrado de mim para poder falar um pouco nessa semana integrada. Queria estar presente, infelizmente não dá.